ao novo episódio aqui do quadro Presente Professor. Hoje temos a honra de receber o nosso colega Nilo da Eletronorte, grande especialista em simulações de transitórios eletromagnéticos, especialmente no ATP, né, Nilo, que é o seu cotidiano desse trabalho. E eu inicio esse episódio aqui agradecendo demais a tua disponibilidade em participar aqui conosco. Dizer que assim eu tenho uma grande honra, especialmente em ser seu amigo. Eu admiro muito seu trabalho, mas especialmente você como pessoa. E, enfim, não sei como agradecer a sua presença aqui, viu, Nilo? Grande satisfação tê-lo aqui conosco para falar um pouquinho sobre aquele trabalho que nós escrevemos, né? Antes de soltar esse trabalho aí, eu queria passar a palavra para você, poder dar algumas palavras iniciais aqui para o pessoal que nos assiste. Então, por favor, Nilo, seja bem-vindo. Bom, Felipe, eu agradeço aí a apresentação, né? O prazer é meu estar aqui com você, a gente batendo esse papo, né? E poder colaborar aí com o meio acadêmico e profissional que faz uso dessa ferramenta, né? O ATP, e assim como outros softwares, né? Mas especificamente nós vamos falar aqui um pouquinho do ATP, né? Também é satisfação minha tê-lo também como amigo, né? E vamos aí bater um papinho sobre esse trabalho que nós desenvolvemos juntos. Maravilha, maravilha. Engraçado, Nilo, que assim, quando eu criei esse quadro Presente Professor, eu realmente imaginava uma grande sala de aula, né? E aí fizemos alguns primeiros episódios, mas sempre envolvendo o ATP, sem que o foco estivesse no ATP. E aí tivemos ali uns episódios de sucesso com o Eduardo Passos, também nosso amigo, seu amigo também. E as pessoas estão pedindo cada vez mais, não, manda a solução no ATP ali, manda assim, como é que faz aquela coisa no ATP? E eu aqui, poxa, não poderia deixar, não poderia perder essa chance de falarmos sobre aquele trabalho que nós publicamos lá no Dados CNPS do ano passado, né? A gente vinha precisando ali, vou até explicar daqui a pouco mais em detalhes para o pessoal, mas foi um artigo que nós publicamos em conjunto. E assim, apesar de eu ter figurado como o primeiro autor do artigo, foi um trabalho que passou em várias mãos, e dentre essas mãos, as mãos do Nilo. Era um trabalho que mostrava como simular diretamente no ambiente do ATP Draw, ruídos elétricos, né, Nilo? Então, é importante dar o devido crédito aos demais autores, né? Eu até faço questão aqui de parabenizar todos pelo trabalho. Na época a gente estava precisando, no final das contas, jogar ali, fazer testes dinâmicos, transitórios em relés de proteção, mas considerando a presença de ruídos, e aí só então nós percebemos que tudo que nós havíamos feito até então, basicamente, era inserir ruídos quando as funcionalidades estavam implementadas em nossos códigos, nos nossos programas em MATLAB, Octave, Python, e na época a gente precisava mandar oscilografias com ruídos para os dispositivos reais, né? Então, sem dúvida alguma, na época, o Gustavo Cunha e Thiago Honorato estavam muito empenhados nisso. O professor Kleber Mello, também lá da Universidade de Brasília, que é atualmente seu orientador no doutorado, né, Nilo? Para quem não sabe, o Nilo tem feito doutorado também aí na Universidade de Brasília. Já não sou mais da Universidade de Brasília, mas guardo um grande apreço pela universidade. Então, na época, estávamos com essa problemática, né? Como testar dispositivos reais, considerando testes de playback, de forma que já pudéssemos gerar os controles com ruído. E aí foi quando surgiu essa necessidade. Então, foi um trabalho que veio para resolver um problema, de fato, de testes laboratoriais que a gente estava precisando. Acho que isso é o mais bacana. Não foi um trabalho feito por fazer, como às vezes a gente brinca, né? Foi um trabalho que surgiu de uma necessidade nossa e realmente resolveu, e aí, enfim, conseguimos fazer os testes que a gente queria, e depois até isso foi usado em outro artigo nosso publicado na Power do Livro, né? Que mexia lá com ondas viajantes, na presença de ruídos e tudo mais. Mas enfim, não é sobre isso que a gente vai falar hoje. Como eu não posso deixar, recentemente festejamos ali a marca de 800 inscritos no nosso canal. Então já estamos ali, já passamos dessa marca, então grande felicidade. O canal completa um ano em setembro. Eu não posso deixar aqui de pedir o apoio das pessoas, né, Nilo? Então, de que as pessoas se inscrevam, as pessoas deixem um like, compartilhem com os amigos e amigas.
Apesar de figurar como primeiro autor desse trabalho, que contou com a participação do Nilo, do colega mestre Gustavo Cunha, também do colega mestre Tiago Norato e do professor Dr. Kleber Mello, na Universidade de Brasília. Então, apesar de eu figurar como primeiro autor, a metodologia de inclusão desse fluido lá no ambiente do ATP Draw foi do Nilo, tá? Isso aí eu tenho que reconhecer. A gente jogou esse desafio. Lembro, inclusive, Nilo, da conversa no WhatsApp nossa, que eu disse, olha, pessoal, até já vislumbro aqui como isolar o ruído pra gente jogar ali no ATP. Agora me ajudem como fazer isso. O Nilo fez, eu sei como fazer isso e vou resolver agora. E resolveu, né, Nilo? Eu lembro que um dos trabalhos que eu desenvolvi lá na Eletronorte, foi um trabalho de pesquisa bem interessante, né? Foi na falha de um equipamento e nós estávamos tentando reproduzir por meio de oscilografia, né? Reproduzir isso em simulação, né? Para tentar fazer tentar observar o impacto de certa situação na rede em alguns elementos de um filtro, né? Porque na verdade o que havia sido danificado é um filtro de um compensador estático, e a gente queria entender o que aconteceu, como é que se distribuía, né, um surto de tensão e corrente ao longo dos elementos, e nós fizemos uma pesquisa bem aprofundada nas possibilidades de a gente fazer isso, né, integrar um sinal externo à simulação. Cheguei nessa fonte, que o nome dela é Empirical Source, ela é uma fonte do tipo 1, onde é possível entrar com um conjunto de pontos, né, onde esses pontos eles vão ser interpolados para poder formar um sinal aleatório, por isso do nome, né, Empirical. Aí você consegue inserir tanto como fonte, como tensão ou como corrente, né, na simulação em si. Aí quando você falou, eu lembrei disso e desenvolvi a estruturinha, foi. Eu lembro quando você falou a primeira vez, eu tinha escutado falar do Empirical Source assim, muito brevemente para alguns colegas, mas nunca tinha usado, né? Mas eu achei sensacional, porque é até uma forma de você, exatamente isso que vocês fizeram na Eletronorte. Então você fazer um playback às vezes dentro do ambiente ATP, né? E depois até descobrimos que o ATP veio evoluindo nessas versões mais recentes agora, no sentido de permitir cada vez mais isso, né? De você trazer dados reais, jogar dentro da tua simulação ali e fazer interagir com o teu sistema. Então, muito legal isso aí. Minha parte, assim, volto a agradecer e passo a palavra para você. Acho que você tem alguma coisa a nos apresentar, então fique à vontade para compartilhar a sua tela. Sim. Eu não preparei nenhuma apresentação, até porque para deixar, né, esse momento agora como um grande café técnico, né, um bate-papo técnico, tá? Então eu já vou, uma apresentação bem hands-on, né? Então eu já vou mostrar dentro do próprio ambiente do ATP, tá? Como é que isso se desenvolveu, ok? Não, e sem problemas, até porque, desculpa a interrupção, mas a descrição um pouco mais detalhada disso já foi também episódio lá do quadro Hello. Como foi um artigo apresentado em inglês, para quem quiser entender um pouco mais da metodologia, volta lá no episódio do Hello, tem lá uma apresentação em que é exatamente a apresentação do evento, né? Nós apresentamos o artigo, está em inglês, mas dá para pegar a ideia geral. Para quem não fala inglês, se tiver alguma dúvida, a gente fica à disposição ali para esclarecer eventuais dúvidas futuras. Mas Nilo, por favor, fica à vontade para compartilhar a tua tela e dar as explicações que você considerar pertinentes. Na verdade, esse aqui é um sistema que nós utilizamos para testar, fazer a prova de conceito, tá? Da metodologia. Ela é um sistema muito simples, tá? Nós temos duas fontes aqui, fontes equivalentes, uma linha de transmissão, foi dividido em dois trechos para nós podermos testar, né? Aplicarmos curtos-circuitos aqui em variadas distâncias, né? Da barra de referência, que no caso aqui utilizando a barra número 1. Ok? Aqui é um bloco de falta, desenvolvido aí pelo professor Felipe e demais colegas lá da época da UNB, tá bom? Então, possibilita aplicar faltas de vários tipos aqui. Bom, então, o que essa estrutura faz? A bem da verdade, essa estrutura ela faz o seguinte,
ela aquisita um sinal de tensão e de corrente. Essa estrutura aqui, ela está pegando o sinal de corrente dessa chave, tá? Ou seja, uma corrente ou em regime permanente ou em regime transitório de falta, tá? Isso aqui vai depender da análise que nós vamos fazer. Então eu pego o sinal de corrente aqui e somo com o sinal proveniente dessa fonte aqui, que é a fonte aonde eu estou inserindo os ruídos, tá? Então se nós observarmos aqui, aqui eu tenho todos os sinais que foram gerados de ruído, ok? Esse ruído ele foi gerado num script no MATLAB, que daqui a pouco a gente apresenta, nós vamos mostrar aqui para vocês, tá? Então é uma lista com N pontos, tá? E esses pontos eles serão inseridos a cada passo de integração na simulação, ok? Então, em resumo, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando um sinal de corrente, estou jogando isso aqui na TACS, né? A TACS é uma estrutura de controle utilizada no ATP, né? Onde eu posso fazer várias manipulações, e depois eu retorno com esse sinal no domínio do tempo de novo. Então é como se eu tivesse fizesse um processamento, não é bem paralelo que eu gostaria de falar, mas é um processamento, eu pego as informações no domínio do tempo e processo dentro da estrutura TACS, depois eu jogo esse resultado desse processamento para a simulação no domínio do tempo de novo, ok? Então eu faço isso com essa estrutura aqui, ok? Eu estou aquisitando o sinal de corrente para poder habilitar essa estrutura TACS. Então ela está recebendo... Importante, Danilo, que essa conversão que você faz, você tem que indicar que está fazendo essa conversão, né? Porque você sai de um sistema, grandeza de sistema, e aí para quem for iniciante, talvez esteja olhando aí aquele bloco T ali, né? É ali que você está fazendo a conversão, não é isso? Isso, justamente. Isso aqui é um dispositivo chamado Coupling, tá? Ele pode ser acessado aqui, ó, com o botão direito na tela principal. Probes, não, mentira, tá aqui. TACS, Sources, Circuit Variable. E... Ok? Então, aqui eu informo para TACS qual é a grandeza que eu estou pegando. Tá? Eu posso pegar a tensão num nó, posso pegar a corrente de uma chave, posso pegar variáveis internas, por exemplo, de uma máquina de indução, máquina síncrona, e status de chave, se está ligado ou desligado, 0 ou 1. Ok? Perfeito. Então, neste caso aqui, eu estou pegando corrente da chave, ok? E estou mandando essa corrente da chave para esse dispositivo aqui de soma, né? Ele está somando duas grandezas. Essa outra parte aqui é a fonte onde eu estou entrando com o sinal de ruído, tá? Isso aqui é apenas uma resistência snubber para poder dar referência de terra, tá? Isso aqui é mania de quem faz simulação, né? Okay. Inclusive, isso aí foi motivo de debate, né? Na época do artigo. Nilo, pra que... Foi. Por que dessas resistências? Vocês, cara, é mania, respeita. Mas no final das contas, isso até evita alguns erros, né? Porque o ATP tem algumas coisas um pouco obscuras, assim. Você tem um nó e você não colocou uma referência. Às vezes ele reclama, conexão de chaves. Então, eu acho que isso é um artifício de alguém que tem muita experiência como o Nilo aí. E eu sugiro que quem estiver acompanhando o vídeo siga o que ele está dizendo, que certamente vai funcionar. Porque matematicamente falando, isso tem coerência, né? Quando o programa monta a matriz y barra, né? Se ele vê um nó que não tem referência para a Terra, aquilo ali poderia ter algum problema de singularidade, né? Na inversão da matriz. Aí o próprio ATP ele já reconhece isso e ele já coloca uma condutância com valor bem pequenininho, né, nesse nó. Mas para evitar isso aí, a gente já coloca uma resistência com valor bem elevado para ele dar uma referência de terra. Perfeito. E não atrapalha a simulação. Então eu jogo esse sinal de ruído aqui nesse somador, tá? E aqui eu tenho, obviamente, a soma do sinal real com o sinal real da simulação com o ruído, ok? Daí eu jogo isso aqui, somo e estou devolvendo para o sistema da simulação, né, o sistema externo ATACS.
ok? Então, Perfeito. Esse somador é um elemento táxi também, Danilo. E esse também somador... outra fonte, né? Você isso. podia mostrar para o pessoal? Onde é que... Isso aqui é uma fonte onde a gente poderia, de uma forma muito simplista, dizer que seria como se fosse um transdutor. Tá? Eu estou pegando um sinal proveniente da TACS, que é um sinal diferente do sinal utilizado na simulação em si, tá? É como se fosse domínio do tempo e transformada de Laplace. São duas coisas que precisam ter uma transformação para se conversar, né? Então, eu estou pegando esse sinal proveniente da TACS, dessa somatória aqui, e por meio dessa fonte, eu aplico esse sinal de novo no domínio da simulação, vamos dizer assim, tá? Então, aí eu coloquei uma resistência de 1 ohms aqui, justamente para poder fazer a medição dessa corrente, ok? Porque aí eu posso pegar, por exemplo, a tensão, se eu quisesse pegar, por exemplo, a tensão em cima desse resistor, seria numericamente igual à corrente que está circulando por ele, porque é uma resistência de 1 ohm. Então, esses sinais aqui é que nós fazemos o processamento externo dele e jogamos no algoritmo que representa o relé, que esteja sendo testado, ou até mesmo convertendo isso aí para CONTRADE e aplicando no dispositivo real para ver o desempenho dele frente a sinais com ruído ou qualquer coisa que o valha. E desculpe novamente me intrometer aqui, mas você podia mostrar a aba lá do botão direito, onde o pessoal vai encontrar essas fontes? Ok, claro. Tanto o somador como o que você chamou de transdutor, né, que é a fonte que traz de volta para a grandeza do sistema. Perfeito, claro, Felipe. Bom, a forma mais intuitiva que tem de acessar os elementos dispositivos disponibilizados no ATP Draw é aqui na área de trabalho, né, na tela principal, botão direito. Aqui nós temos acesso a todos os elementos, tá? Ou a grande maioria deles, tá certo? Então aqui nós temos, por exemplo, ponteiras de prova, né, de medidores, né? Então nós temos o probe de tensão, probe de corrente, probe de tensão entre ramos, né? Aqui probe tax, que são esses probezinhos aqui, essas ponteiras de medição para tax, tá? Para models e várias outras coisas aqui que eu não vou entrar em detalhes, tá? Bom, aqui elementos não lineares, lineares, cabos, então nós vamos para o que interessa aqui. Bom, primeiro, aqui eu tenho as fontes, tá? Todas as fontes disponíveis no ATP, então fonte de corrente alternada, né? Tanto tensão e corrente, fonte DC, tipo rampa, e fonte TACS, que é justamente essa aqui que nós estamos utilizando. Aqui ela aparece como fonte de tensão, mas aqui eu posso configurar ela como fonte de tensão ou fonte de corrente, ok? Não fica desesperado porque apareceu uma bolinha e você tem ali um quadrado inclinado, um losango. Se mudar de corrente para tensão, ele vai acompanhar justamente, né? O formato. Isso, olha lá, ele muda o formato, então é bem intuitivo, né? E pode ser tanto monofásico quanto trifásico, tá? Na verdade, polifásico, eu posso entrar com quantas fases eu quiser aqui, ok? Então, essa aqui é a fonte TACS. O que mais que nós temos aqui? Os dispositivos TACS, eles se encontram aqui nessa aba TACS. Aí nós temos aqui as fontes, tá? Nós temos algumas fontes pré-definidas também TACS, ok? Então, fonte de corrente contínua, fonte de corrente alternada, pulso, rampa em step, PWM, trifásico, tá? Aqui é aquela variável de circuito, né? Onde eu pego a variável de circuito. Se eu estiver usando modules, eu também tenho como pegar o sinal proveniente de uma modules, que é uma linguagem de programação proprietária utilizada no ATP. Eu posso fazer também a transdução, vamos dizer assim, né, de sinais de módulos para sinais de TACS, e isso é feita por meio desse dispositivozinho aqui, ó, Models Variable. Então, da mesma forma, quando eu quero transpor um sinal de módulos para TACS, eu utilizo esse elemento aqui para poder fazer essa conexão, ok?
E o somador vai estar ali nas fórmulas matemáticas, né? Isso. O somador vai estar ali nas formas matemáticas, tem os outros dispositivos aqui, sensor de frequência, algumas chaves, alguns medidores, né, alguns dispositivos em geral, e aqui nós temos os elementos matemáticos, tá? Passando bem rápido, aqui nós temos alguns elementos matemáticos, né? Elemento de subtração, elemento de soma, elemento de multiplicação por uma constante, multiplicação de um elemento por outro, divisão de elemento por outro, módulo e assim por diante. Assim como também nós temos algumas funções trigonométricas, né? Seno, cosseno, tangente e operadores lógicos, ok? Então, você tem uma gama de elementos aí que te possibilitam representar qualquer elemento de controle, né? Por meio das portas lógicas e funções lógicas e elementos matemáticos aí, trigonométricos disponíveis pelo ATP, né? Então, no caso, esse elemento soma, como nós vimos, ele está aqui, ó. Soma de 2 sinais. Perfeito. Certo? Eu fiz questão de pedir para você fazer essa explicação geral, porque eu espero que algumas pessoas que já são usuários mais avançados assim, assistam o vídeo. Eu imagino que esse intuito de adicionar ruídos nos sinais dentro do ambiente ATP vai ser interesse para usuários mais avançados, mas tem muita gente ali também que está começando que vai ter interesse em saber um pouco mais de onde você tirou esses blocos, né? E como o ataques acaba geralmente sendo abordada já em um segundo nível de utilização do ATP, o pessoal geralmente começa ali nos elementos de sistema, depois migrando para modas e tags. Eu acho que vale a pena a gente deixar esse registro aí. Mas beleza, Nilo, vai lá. Não, maravilha. Pode prosseguir. Então, esse é o básico da estrutura que nós utilizamos, né? Daí nós entramos com o ruído por fase, tá? Fase A, fase B, fase C, tanto para corrente quanto para tensão, tá? Então a estrutura é basicamente a mesma, só a única coisa que muda aqui são as fontes, né? Que agora eu tenho fonte de tensão ao invés de fonte de corrente. Okay? E lembrando que esse fio mais grosso, né, Nilo, que desce verde, ele é uma conexão trifásica, né? Mas você consegue selecionar cada fase ali puxando, né? Isso. Por isso que elas estão com cores diferentes até. Isso, justamente. O ATP tem essa facilidade, né? Por exemplo, eu quero conectar um elemento monofásico aqui. Eu copiei esse resistor aqui para copiar. Na verdade, eu dupliquei, né? Eu dupliquei esse resistor aqui. Eu posso apertar o Ctrl mais a letra D, ele duplica o elemento, certo? Então, se eu quiser conectar esse cara aqui na fase B, como é que eu faço? Eu clico aqui nesse terminal do elemento, como ele é um resistor monofásico, o ATP já entende que é um ATP Draw, né? Já entende que isso aqui é um elemento monofásico, então ele vai desenhar aqui uma conexão monofásica, tá? Se eu clicar aqui, esse aqui é como se fosse um barramento, né? Um barramento trifásico. Quer dizer, trifásico não, ele é polifásico, né? Mas no caso, nós estamos utilizando apenas 3 fases. Mas ele suporta várias fases. Nós vamos dar uma olhada agora aqui. Quando eu clico aqui nessa conexão em verde, ele já habilita isso aqui. Olha, ele me pergunta, qual é a fase que você quer encaixar isso aqui? E como eu falei, ó, ele suporta até 26 fases. Ok? Então eu posso usar um elemento desse aqui, por exemplo, para fazer um barramento de controle, né? Posso colocar vários sinais nele. Bom, então, aqui é apenas uma fase, eu vou conectar a fase B nesse cara. Então, ele automaticamente já muda de cor, ele associa a cor verde à fase B, isso também é editável, eu poderia colocar qualquer cor, tá? Então, fica um trabalho bem interessante, né? Um trabalho bem organizado, você fazer isso por cores e tal, isso dá uma facilidade e uma estética para o trabalho muito boa, né? Então, posso fazer isso, né? Como poderia estar... Isso aqui é uma facilidade, porque antigamente o que eu tinha que fazer para poder utilizar uma fase? Eu precisaria pegar um splitter, que é esse elemento aqui, fazer a conexão deste elemento com a conexão ali, aí sim eu pegaria o cara e veria qual é a fase desse elemento aqui, por exemplo, isso aqui é a fase A, esse primeiro aqui, então aí conectaria aqui. Né? Então hoje já não tem muita necessidade de utilizar o splitter. Excelente. Né? Então a ideia foi basicamente essa. Deixa eu só mostrar, Felipe. Eu queria mostrar só
essa aqui é a solução, né? Mas nós também tivemos que desenvolver uma outra solução, que é o gerador de ruídos, né? Como é que nós geramos esse sinal de ruído que foi inserido aqui, né? A gente pode observar que esse sinal aqui, ele é um sinal que contém 500.010 amostras, né? Então, como é que nós geramos essas 500.010 amostras aqui? Ora, isso aí foi feito em MATLAB, tá? Quem desenvolveu esse script aí foi o Felipe, né? Acredito, não sei se os meninos lá também, o Thiago e o Thiago e o Gustavo participaram também. Mas eu sei que encabeçou isso aqui foi o Felipe. Então, se você quiser comentar um pouquinho sobre esse script. Sim, aqui, claro. Felipe. Na verdade, já existe a gente já fazia o uso da função AWGN, né, que é disponível, existe no MATLAB, né, e vários fóruns mostram como criar esses ruídos, né, mas a nossa preocupação foi basicamente em não fazer com que esse ruído, como o ruído é criado por essa função de forma também aleatória, o que nós percebemos é que a cada simulação ele criava um ruído com padrão diferente. Então, se você quer fazer um estudo comparativo de situações, isso acabava mudando de cenário para cenário, e por incrível que pareça, por mais que você mantenha a potência do teu ruído, por mais que você mantenha as mesmas características de configuração dessa função da criação do ruído gaussiano, né, que tem uma distribuição gaussiana, que é o que a gente chama aí do white noise, né, exatamente essa função do MATLAB, por incrível que pareça, mesmo que você use os mesmos parâmetros, de caso para caso você poderia mudar. E aí nós fomos em busca, na verdade, assim, eu apenas utilizei algo que o pessoal já aborda nos fóruns da vida aí do MATLAB, mas é uma saída em que você fixa a semente de criação daquele ruído, né? Então, assim, para quem tem curiosidade, eu até vou colocar aqui no vídeo uma foto da parte do artigo. É um código bem pequeno, mas aí você escolhe uma semente, que a gente chama de seed, né? Uma semente única para a criação desse ruído. Já existe uma função pré-programada no próprio ambiente do MATLAB, em que ele vai criar esse ruído com base nessa distribuição gaussiana, como eu falei, mas aí como você fixou a tua semente, ele vai manter para toda vez que você chamar essa função, ele vai manter o mesmo padrão do ruído. E o interessante, assim, aproveitando já que você perguntou, Nilo, é que a princípio nós estávamos simplesmente pegando o sinal já com falta, estávamos interessados em casos de falta, então nós já pegávamos os casos com falta e estávamos aplicando o ruído em cima deles. Só que quando nós mudávamos posição de curto-circuito, resistência de falta e aquelas amplitudes das correntes e tensões variavam de caso para caso, uma vez que nós estávamos escolhendo a opção de ruído a partir de uma potência do sinal de entrada medida, é por isso que existe essa opção ali, measured, né? Ou seja, você mede a potência do sinal e aplica o ruído com base numa potência medida. Nós percebemos que essa potência ela estava gerando em uns casos um ruído muito mais crítico do que em outros. E aí, claro, porque no meio da oscilografia você tinha uma corrente que ia lá para cima e em outra oscilografia uma corrente quase não subia, por exemplo. Idem para as variações de tensão. E então, nós optamos por colocar nessa metodologia apresentada nesse artigo, na verdade, propusemos que seja realizado um teste do sistema que está sendo simulado em regime permanente. Ou seja, se você quer testar um dispositivo em cenário de falta, antes você faz o quê? Pega o sistema no ATP, não aplica a perturbação, você vai criar sinais em um regime permanente, e aí depois você aplica o curto-circuito, por exemplo, a perturbação que você quiser. O que vai acontecer é que o regime permanente que você tem no registro com falta vai ser o mesmo regime permanente que você tem quando simulou o caso sem falta. Então ali você consegue manter um ruído normalizado para todas as situações, independentemente das características de curto-circuito, que foi o que na época todos nós, né, eu, Nilo, Thiago, Gustavo e o professor Kleber, todos nós vislumbramos como sendo a melhor alternativa, né? Então foi basicamente isso, são funções já existentes no ambiente MATLAB,
Infelizmente, para quem não, nós temos licença MATLAB, né? Então, por exemplo, tanto na UNB quanto aqui onde eu trabalho agora na UFPB, nós temos licenças MATLAB para esse uso. Infelizmente, eu não sei dizer nesse momento se existe uma solução, por exemplo, no Octave, né? Eu não sei dizer se existe. Na verdade, eu procurei essas funções e não encontrei. Talvez alguém saiba dizer e possa contribuir aqui, mas a priori, assim, o que a gente está mostrando é específico para uma modelagem do ruído no MATLAB usando as funções que lá existem. Mas em resumo, foi isso, né? E aí você basicamente seta ali a relação sinal-ruído, e como nós precisávamos entrar no ATP só com ruído especificamente, o que é que a gente fazia? Eu tinha o sinal original sem ruído, a função do MATLAB, ela cria o sinal de entrada sobreposto com o ruído, então depois a gente fazia o quê? Subtrair um do outro, e aí nós tínhamos apenas o ruído, que então essa soma era realizada lá internamente no ATP Draw. Algumas pessoas até chegaram a perguntar, tá, mas por que você já não volta lá pro ATP já com sinal com ruído, né? Bom, seria uma possibilidade, mas a nossa opção foi deixar isso separado, né? O que é ruído, eu posso somar ou não, e acaba que no ambiente do ATP a gente ficava com os dois sinais ali disponíveis, né, com e sem ruído, para fazer o que bem entender. Acabou que isso facilitou, porque na época o nosso estudo envolvia uma comparação de casos com e sem ruído, mas enfim, se você quiser criar o sinal externamente com ruído e voltar e injetar no teu sistema do ATP, também seria possível, né? Mas a nossa opção foi por separar as coisas, né? Foi basicamente isso. Não sei se satisfaz aí o que você queria que eu comentasse. Não, eu acho que tá perfeito, Felipe. Foi basicamente isso, né? Então, assim, eu só vou falar por alto aqui como é que foram feitas as aquisições de sinal do ATP, né? Porque na verdade a gente parte de um sinal do ATP para poder calcular um ruído a depender ali de uma certa relação sinal-ruído, né? Para poder retornar com esse sinal para o ATP. Então, na verdade, nós só pegamos aqui um sinal oriundo do próprio ATP, né, em regime permanente. A gente pega um sinal, um arquivo .pl4, que é o arquivo que contém as formas de onda de saída do ATP, e por meio de um aplicativo, de um programinha chamado PL4Tomate, ele converte o binário do PL4 em uma extensão do MATLAB, né, .mat. A partir daí, joga esses sinais convertidos para o próprio MATLAB, né, então por meio da função load, a gente traz essas informações para dentro do MATLAB, e aí a brincadeira toma corpo, né, que a gente separa os sinais aqui, no caso, por exemplo, tensão, tempo, tensão e corrente, e fazemos os cálculos dos sinais, né, com um determinado nível de ruído, né? Então, aqui nesse caso, nós utilizamos, geramos sinais de 30, 40, 50 e 60 dB, né, para poder serem utilizados na simulação. Bom, Felipe, então, aí basicamente é isso, né? Então eu vou processar. Só mais uma pergunta, sim, senhor. Só para você comentar. Porque você gerou aí ruídos para tensões e correntes, né? Talvez isso. As pessoas estejam curiosas em saber se teve alguma diferença quando você ajustou o ruído para corrente e depois para tensão. Claro que você mudou as fontes TACS e as fontes de conversão da TACS para o sistema, né? Mas tem mais alguma outra coisa que você queria comentar em termos dos valores dessas resistências? Talvez mostrar aí quanto você selecionou nessas resistências, talvez, não sei. Não, ok, perfeito. Bom, essas resistências aqui nos terminais da fonte, elas são resistências apenas para dar referência de terra, tá? Agora, essa resistência aqui no terminal de saída, no caso da corrente, eu coloquei um valor de 1 ampere, ok? Porque aí eu tô fazendo a medida de corrente, né? E só para esse nó também não ficar vazio e ter para onde essa corrente fluir, né? Então botei esse resistor aqui.
No caso aqui da tensão, eu coloquei um resistor também com valor bem elevado, justamente só para medir a tensão, né? Então, eu tenho um ponto de referência aqui para poder fazer essa medição de tensão, ok? Então, essas resistências, elas são mais auxiliares do que qualquer outra coisa, elas não têm parte ativa no processo como um todo. E aí, a última curiosidade que eu acho que é pertinente é aquela chave que tem uma letra M ali. Só esse aqui? Deixar o modelo como um todo, sim. Ok, isso aqui é só uma chavezinha de medição que na época eu coloquei só para poder ir debugando, né, a montagem da estrutura, tá? Na verdade, ela aqui não tem função nenhuma, mas é só uma chavezinha de medição. Ela não faz mais nada a não ser, nesse caso aqui, ela nem está medindo nada, né? Tô perguntando porque já estava esperando assim, se a gente não fala, daqui a pouco o pessoal manda lá nos comentários do vídeo, mas você não explicou aquela chave. Aí, sim. Então aqui já fica resolvido por completo. Sim, são coisas que a gente que está mexendo no dia a dia, isso é natural, né? Mas, de fato, a gente precisa de explicar para ter um entendimento pleno da coisa, né? Já que o propósito aqui é esse. Beleza. Bom, então, esses dois elementinhos aqui são bloquinhos que eu desenvolvi, tá? Não são, o pessoal pode, de repente, querer procurar, não tem no ATP, não, de fato não tem, tá? Isso aqui foi um bloquinho de fonte equivalente, onde já calcula automaticamente as tensões aqui nos terminais em função de um fluxo de corrente e das informações da impedância de sequência positiva e de sequência zero, tá? No ponto de interesse aqui, ok? Então, acho que é só, vou botar para rodar, deixa eu ver qual é o tipo de falta que está sendo aplicada aqui. Por esse bloco de falta. Esta aqui é uma falta monofásica, né, Felipe? Falta monofásica envolvendo a fase A, né? Isso. Sendo aplicada em 112 milissegundos. Ok? Uma resistência de falta igual a 20 ohms. Ok? Então é isso que está sendo. Deixa eu mostrar esse bloquinho aqui. É isso que está sendo feito. Estou aplicando uma falta na fase A, então estou fechando esta chave e essa chave aqui, com uma resistência de falta de 20 ohms, tá? Então é basicamente isso que está sendo feito aqui no sistema. Então vamos rodar. Então você já gerou o ruído, já fez a diferença que a gente apresenta lá no outro episódio do Hello, quem tiver dúvidas vai lá. Você pegou o sinal com ruído menos o sinal sem ruído, ficou só com ruído, jogou dentro da Empirical Source. Acho que talvez valha a pena mostrar também onde é que... Você já mostrou, eu acho, onde encontrar a Empirical Source, né? Já mostrei. Acho que a gente pode mostrar como faz para inserir os dados, né? Então, antes de mostrar o resultado da simulação, vamos mostrar aqui. Aqui eu tenho, por exemplo, os ruídos que foram gerados para as 3 fases, tá? Com os 3 níveis de ruído que nós fizemos, né? Então, aqui nós temos tensão e corrente da fase A para 30 dB, corrente e tensão para fase A 40, 50, 60 e assim por diante, tá? Então vamos pegar aqui, o que é esse cara? Esse cara é esse arquivo aqui, onde tem todos esses valores, né? Então eu vou inserir, isso aqui é o que? Corrente, vou inserir só corrente porque tensão é a mesma coisa, tá? Então, eu vou inserir nas fases A, B e C um valor de corrente, de ruído com a relação de 30 dB, né? Com a intensidade, a potência de 30 dB. Eu copiei aqui. E bacana é que já vai o mesmo número de pontos, né, Nilo? Porque como você se baseou num caso sem falta, né? Então a simulação... Então o pessoal tem que ter cuidado com isso, né? Às vezes você calculou um caso sem falta, obteve os pontos do sinal de ruído, aí gerou esse ponto .txt aí, seja lá como vocês vão preferir salvar, né? Mas aí de repente depois você mudou a duração da tua simulação, vai dar problema, né? Porque a Empirical Source vai tentar executar amostra por amostra aqueles valores que foram gerados, mas aí no final das contas, se você mudou a duração, você tem que refazer o teu ruído, então tem que ter muito cuidado com isso. Isso. Assim, se tiver mais sinais, mais amostras do que você tem de tempo de simulação,
ok, a simulação vai durar e ainda teria outros sinais a serem mostrados. Se a duração da simulação for maior do que a quantidade de amostras que você tem, em um determinado momento essas amostras vão zerar, né? E você, de repente, pode ter algum problema aí com o resultado da simulação. O ATP não vai dar erro, mas o sinal da sua fonte ele vai zerar. Exato. Certo? Bom, então vamos lá. Vou inserir esses valores aqui de ruído da fase A, ruído de corrente na fase A, tá? E com relação ao sinal ruído de 30 dB. Vou inserir aqui fase A, então clico com o botão direito, venho aqui em características, aí eu clico aqui em Edit e dou um Ctrl A para selecionar tudo, apago e dou um Ctrl C para substituir. E clico em Done. Feito. Ok. Aí eu faço o mesmo para as fases B e C. Aqui a fase B, tá aqui. Pronto. Ok. Agora é só botar para rodar. Tá? Botar para rodar aqui novamente. A depender do número de pontos utilizados, a simulação vai demorar um pouco mais, um pouco menos, porque ele vai ler todos esses pontos, né? Então, a simulação ela deve durar um pouquinho mais do que o normal, né? Já foi, nada de muito absurdo. Vou chamar aqui o plot XY, para nós olharmos algumas grandezas. Então, o que eu vou pegar aqui? Aqui são as medidas de corrente e as medidas de tensão. Tá? Vou pegar a corrente, que foi o que nós inserimos o ruído, né? Apesar de que a tensão também está com o ruído inserido aqui. Eu vou pegar a corrente. Corrente na fase A, B e C. Aqui está lá a aplicação da falta, né? Vou dar um zoom aqui para a gente observar melhor o ruído. Alguém pode pensar e falar, nossa, mas não está com ruído não, está muito belezinha. Vou dar mais um zoom aqui. Olha aqui, ó. Exatamente. Aí aparece o ruído. Okay? E originalmente, obviamente, o ATP não tem isso, né? Isso foi inserido a partir dessa metodologia que o Nilo apresentou. Isso. Vamos só fazer um teste. Eu vou esconder isso aqui, né? Posso clicar em Ctrl H, não lembro. Bom, enfim, eu seleciono, clico com o botão direito e clico aqui em Hide. Ele esconde os elementos gráficos, consequentemente, quando eu processar isso aqui, que ele gerar um ponto .atp, que é o arquivo que efetivamente o ATP vai rodar para poder executar o ATP, né? Acho que isso a gente acho que já foi conversado aqui em algum momento, a diferença do ATP Draw para o ATP normal, né? O ATP Draw ele é só um processador gráfico do ATP, né? Então ele gera um arquivo texto que vai ser processado pelo ATP. Quando eu faço isso, quando eu pego e escondo um elemento gráfico, quando ele vai processar esse gráfico para gerar um arquivo texto, ele gera o arquivo texto sem considerar esses elementos gráficos que foram escondidos. Então, por exemplo, aqui, eu estou escondendo essas informações de corrente aqui com a soma dos ruídos, ok? Deixa eu rodar de novo. Vou fazer o seguinte, vou esconder todo mundo aqui só para a gente ver a diferença de tempo na simulação. Tá? Nós vamos ver que com essa estrutura aqui a simulação vai rodar muito mais rápido do que... É o preço que se paga, né? Né? São mais dados, né? É o preço que se paga, exato. São mais dados. Então eu vou pegar aqui as correntes. Vou pegar a corrente na fase A. Aqui. Ok? Fase A, fase B e fase C, para ficar bem igual. Se nós dermos um zoom agora, a gente vai observar que... Zero ruído. Zero ruído. Exatamente. Né? Não tem ruído nenhum. Então, deixa eu habilitar aqui de novo. Eu vou mostrar agora, por último, só o ruído na tensão. O ruído na tensão ele fica mais proeminente do que na corrente. Uhum. Enquanto vai simulando aí, até uma coisa que me veio em mente aqui, Nilo, é que
apesar desse trabalho ter sido motivado pela necessidade de testes com dispositivos reais, o que a gente tem visto assim com muita frequência são estudos de funcionalidades implementadas no ambiente models, né, de programação aí próprio do ATP. E isso também é uma dificuldade. Se você quer simular um bloco model, sei lá, você modelou um relé, por exemplo, relé de proteção no bloco models, e você quer testar dentro do ambiente ATP, simular aquele bloco models, considerando a presença de ruídos, eu particularmente não conheci nenhuma solução para importar esse negócio assim, de uma forma tão simples, né? Então fica também essa contribuição para as duas coisas. Se você quiser fazer simulação internamente, você pode deixar o teu ruído lá habilitado e simplesmente pegar os teus sinais e trabalhar com eles durante a tua simulação ATP, ou fazer o que nós fizemos na época, né? Pegar esses registros com ruído, gerar os contrails que depois seriam utilizados em um playback lá em registros reais. Mas tá aí, ruído bem evidente, né, Nilo? Ficou bonito. Né? Bacana, bonito. Então aí é mais uma possibilidade, né, dos nossos colegas aí da academia e até pessoal que trabalha com engenharia mais essa parte de simulação, integração, né, de simulação com vida real, testes, ensaios. Então a possibilidade de tornar a simulação um pouco mais realística, né? Eu acho que esse é o objetivo de qualquer analista, né? Fazer uma simulação que tenha uma representatividade do que acontece na vida real, né? Para que a gente tenha segurança na aplicação, né? Segurança nos resultados e tudo. Então a gente precisa ter esses cuidados de tornar a simulação uma coisa mais próxima possível da vida real, né? Então acho que é mais ou menos isso, né, Felipe? Beleza, Nilo. Beleza. Com certeza eu acho que isso aí vai ser muito útil para muitos amigos e amigas aí da nossa área de sistemas elétricos de potência, não só da academia, mas como você falou também, pessoas das empresas, da indústria que estão sempre trabalhando com simulações de transitórios eletromagnéticos. Eu queria mais uma vez te agradecer, Nilo. Eu volto a dizer, eu não vou poder passar esse episódio sem fazer a brincadeira de sempre, Nilo. Eu digo que o Nilo, pessoal, o Nilo é o melhor do Brasil, né? Então a gente viu até uma brincadeira, eu digo que ele é o melhor do Brasil em ATP, porque o sujeito sabe muito sobre ATP, ele trabalha com isso aí já há muito tempo, tem muita experiência, então estou sempre tirando dúvidas com ele, assim, esclarecendo dúvidas e perguntando sobre soluções, e eu lembro muito, assim, de dizer, ex-alunos também terem essa oportunidade de sempre estar conversando com o Nilo, e sem dúvida alguma eles aprenderam muito. Um exemplo é o nosso querido Eduardo Passos, que apresentou os últimos episódios sobre a ATP, aprendeu muito com o Nilo. O próprio Amaury, né, que é um sujeito que hoje está trabalhando fortemente em transitórios, que é nosso convidado, inclusive, no próximo episódio do quadro Holofotes, né? Então o Amaury também teve chance de trocar algumas ideias com o Nilo, e sem dúvida alguma, Nilo, eu continuo achando, se não o melhor, mas um dos melhores do Brasil nessa área. E assim, meu amigo, eu fico aqui muito agradecido por tua participação. É uma grande honra. Eu espero que tenha sido a primeira participação de outras várias. E não podemos deixar aqui também de pedir que as pessoas, que os nossos colegas, amigos e amigas que estão assistindo agora, deixem o like, tá certo? Que compartilhem esse vídeo com quem vocês conhecerem, que possa ter interesse no conteúdo que foi apresentado. E se inscrevam, né? A gente está em busca agora, que superamos a marca de 800 inscritos, agora é rumo aos 900, tá certo? Espero que daqui a alguns meses a gente veja esse vídeo aqui e possa comemorar já, ter superado essa marca, e que a gente esteja rumo aos 1000, né? Quem sabe no aniversário de 1 ano do canal a gente vai estar comemorando essa marca, tá certo? Então, Nilo, meu muito obrigado. Eu sei que você é um sujeito muito ocupado, então obrigado por disponibilizar esse tempinho para essa conversa. E que você já fica aqui de portas abertas para apresentar o que você quiser aqui no canal FL Professor. Deixem um like, se inscrevam e curtam aí, que essa apresentação do Nilo foi sem dúvida alguma muito esclarecedora e vai ajudar muita gente. Nilo, meu muito obrigado, viu? Valeu, Felipe, muito obrigado pela oportunidade. Brincadeiras à parte, a gente tem aprendido muito, né? Eu aprendo muito mais quando a gente troca ideia com o pessoal que tem interesse em aprender, né, um pouquinho mais sobre a ferramenta, um pouquinho mais sobre transitórios, estudos elétricos de um modo geral, né? Queria aproveitar
o seu canal também para poder divulgar uma página que nós temos no Facebook. Claro. Né? É uma página de usuários do ATP Draw. Tá? Então quem tiver interesse, procura lá no Facebook ATP/ATP Draw. Nós somos, acho que a maior comunidade de usuários do ATP do mundo, né? Temos mais de 4.400 usuários. Coloca na descrição, inclusive, Nilo, e eu vou botar um print aqui da tela também. Maravilha, Tá certo. maravilha, tá? Então agradeço demais a oportunidade, Felipe. Conhecimento a gente não pode guardar conosco, não. A gente tem que dividir mesmo, porque a gente aprende mais. Tá certo? Então, eu estou sempre disposto, a hora que você quiser, a gente pode gravar mais alguma coisa e fico à disposição, tá certo? Obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço e vou deixar você na saia justa. Você já está convidado para ser um dos próximos entrevistados, digamos assim, lá no quadro Holofote, tá certo? Então já fica aqui o compromisso de seu retorno lá no quadro Holofote, falando um pouco aí de outros temas que você tem feito, um pouquinho mais da sua vida. Com todo prazer, pode contar comigo, sim. Então tá fechado. Bom, pessoal, então a gente vai encerrando esse episódio aqui do quadro Presente Professor. Agradeço a participação de todos vocês, agradeço o Nilo, e fiquem com Deus, compartilhem, deixem o like, se inscrevam e até a próxima, hein? Tchau, tchau. Valeu, Nilo. Obrigado. Valeu, Felipe. Um abraço. Tchau, tchau.